O assunto é muito importante, ele não pode deixar de ser tratado, né? E há muitos aspectos que precisam ser levados em consideração. E eu quero dizer o seguinte, de início, para essa nossa conversa, eu estou aqui com o meu celular, estou aqui com um tablet, certo? E estou também com a minha Bíblia impressa aqui, tá certo? Para essa nossa conversa. Então, veja quantas possibilidades, né, nós temos hoje para cultuar, para crescer na adoração a Deus. Na verdade, nós precisamos falar um pouco sobre o celular, tá? E eu queria pedir a todos que, por gentileza, deixassem os seus microfones mudos, para que não dê interferência, tá certo? De início, para começarmos a nossa conversa, ok? Então, vamos lá. Nossa conversa tem que ver com tecnologia, tem que ver com o uso de celular na igreja, o uso de celular no culto. Então, vamos fazer no Google e vamos ver já alguns textos da Palavra de Deus. A Palavra de Deus nos diz assim, esses dois textos. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Salmo 2, verso 2. E depois em Mateus, capítulo 13, verso 45 a 46, nos diz assim, o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo e a compra. Então, é importantíssimo isso. Outro bem não possui, senão a ti somente. E depois, uma grande pérola vai e vende tudo que possui. Vamos começar dizendo o seguinte, nosso Deus não é um Deus de prioridade. Deus não é a coisa mais importante que existe. Deus é a única coisa importante que existe. Deus é um Deus de exclusividade. Então, como as coisas em termos de celular eram antes? No meu tempo de criança, as coisas eram assim. E a gente brincou muito disso, de falar ao telefone, né? Dessa maneira. E depois eu falei com muita gente com um aparelho desse. Eu fui pastorear em uma cidade, só existia um telefone, era na prefeitura e era desse modo. Eu falei com muita gente e assim, é possível que vocês nem mesmo tenham em telefone. Depois eu falei com muita gente com um desses também. E esse vocês já conheceram, muitos de vocês já conheceram, tá bom? Para ouvir uma boa música, então a coisa funcionava assim, um rádio bem antigo e às vezes de pilha, tá? Ou às vezes assim, né? Para a gente ouvir alguma música no carro, por exemplo, você tinha uma fita assim e sempre dava problema. Isso era sempre difícil. Ok. E hoje, como é que essas coisas são? Como é que elas funcionam? Hoje nós já temos crianças tecnológicas e desde muito nova as crianças já estão usando o celular. É uma coisa bastante impressionante, não é? Mas desde as mais tenras idades, então as pessoas já estão usando o celular. Enfim, o mundo mudou bastante. E a igreja não podia ficar fora disso. Mas dentro daquele critério que eu falei, o salmista disse assim, ó, uma coisa, a minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor,
e outro bem não possuo senão a ti somente. Não possuo outro bem senão a ti somente. A única coisa importante para o crente é Deus. A única coisa. Aí você pode falar assim, espera aí, mas minha família é importante. Eu sei que é, mas quem deu família para você? E você pode dizer assim, mas minha saúde é importante. Eu sei que é, mas quem deu saúde a você? Ou você pode dizer, meu emprego é importante. E eu também sei que é importante, mas quem deu o emprego a você? Se você tiver a Deus, isso deve bastar a você. Este é o ensinamento do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e isso me é suficiente. Isso me basta. Nada me falta mais, já que o Senhor é meu pastor. Então, isso é muito importante, saber que Deus não é que ele está acima de todas as coisas. Deus é a única coisa importante para nós. Como vamos trabalhar agora com essa tecnologia? Nós temos que usar tudo isso para a glória de Deus, para o nosso proveito, para o nosso aprendizado. Hoje, quando nós queremos ouvir uma boa música, nós temos muitas alternativas, nós temos muitas opções, não é? E quando você vai a um médico, doutor, quem sou eu? Onde eu estou? Para onde vou? Aí o doutor lá, um minutinho, só que vou pesquisar no Google. Então, hoje é tudo Google. Quando você está na escola, na faculdade, não tem mais pergunta difícil que o professor faça, porque tudo você tem acesso lá no Google, o professor Google a tudo responde, não é? Então, é a nossa época da tecnologia. Ela é indispensável ao mundo globalizado. Definitivamente, ela é indispensável. O computador, a TV, o celular, o notebook, a internet, os smartphones, os tablets, etc., são novidades que chegaram para ficar. Isso não tem mais volta. Isso é definitivo, não é? Então, isso é muito importante que nós compreendamos isso. Então, é preciso que saibamos como usar todo esse material em nosso benefício, sem que nos deixemos ser escravizados por ele, né? Isso é mais ou menos como o cumprimento profético lá de Daniel, capítulo 12, no verso 4. O saber tem se multiplicado e o avanço na mesma velocidade dos iotabytes. O que é iotabytes? Iotabytes é unidade de medida de computação, de quanta coisa cabe no seu celular, de quanta coisa cabe no seu computador. Então, você tem os bytes, você tem megabytes, depois você tem gigabytes e zettabytes e yottabytes já é 1 milhão de zettabytes. Isso não tem fim, não dá nem para falar para vocês o tamanho que é os yottabytes. Tá certo? Ok. Agora, então eu tenho que usar tudo isso para o meu benefício e para a glória de Deus. E nem na igreja e nem os jovens devem prescindir do uso dessa tecnologia. Ela é muito importante. E eu não consigo me convencer de que proibir as coisas seja uma solução. Porque quanto mais nós proibimos as coisas, mais elas se tornam interessantes e desejadas. Então, não vejo como uma solução proibir as coisas. Eu me lembro de participar de alguns acampamentos em que a diretoria da federação recolhia os celulares na entrada e devolvia os celulares na saída. Eu não acho que seja uma boa ideia. O que nós precisamos, na verdade, é saber usar a nossa tecnologia em nosso benefício, não é? Não adianta proibir, não é? E, naturalmente, o mundo está mudando, é o que você tem aí na manchete.
culto online, é isso que você já tem. O mundo, de fato, está mudando, e mudando bastante, nós temos que considerar isso. Os crentes antigos liam a Bíblia assim, liam a palavra de Deus assim, procuravam um lugar sossegado, um retiro, sentava-se ali, abria a sua Bíblia impressa e lia dessa maneira. Isso é o crente antigo, né? E o crente moderno lê a Bíblia assim, não é? É tanto que eu chegava à igreja e eu costumava dizer à igreja assim: por favor, abram suas Bíblias no livro tal. Às vezes, hoje, quando vou falar principalmente para jovens e adolescentes, eu tenho que dizer assim: por favor, liguem suas Bíblias no livro tal, porque a tecnologia desenvolveu demais e isso ajudou muito, mas pode ser um problema, pode ser uma dificuldade. Então, esse aí é um crente em transição. De um lado, ele tem a Bíblia impressa, a palavra de Deus, do outro lado, ele tem o seu Kindle ou o seu celular, onde ele também acessa a palavra do Senhor. Ok. Contudo, há problemas relacionados com o uso dessas tecnologias, e há bastante problema, e a gente tem que levar isso em consideração. Mas esses problemas não são problemas que indiquem que nós devamos deixar de lado o uso de tecnologia na igreja. Por exemplo, eu não sou um expert em tecnologia, não, eu não sou. Mas quando saiu o primeiro XT, eu comprei um computador grande, com impressora grande, tinha alguns programas bem antiquados. Eu me lembro que o editor de texto chamava-se Bestwords, e o programa de planilha chamava Lotus 123. E tinha um programa muito interessante chamado de Banner, a gente fazia cartazes com ele, né? E por que eu comecei a estudar isso? Comecei porque eu achei que isso seria o futuro e que a igreja precisaria disso, e para eu me comunicar eu precisaria disso. Bem, nesse sentido, hoje eu tenho um grupo de teologia bíblica em São Paulo e eu ensino por meio de tecnologia, de computador e coisa assim. E eu tenho um grupo de teologia bíblica também no Nordeste do Brasil, um grupo grande. Eu ensino em 2 seminários aí em Anápolis, e eu ensino em um seminário aqui em São Paulo. Tudo isso por meio da tecnologia. Se não fosse a tecnologia, como é que nós iríamos fazer agora, nesses dias que nós estamos vivendo, em termos de igreja? A minha biblioteca hoje é uma plataforma de estudo, de forma que onde eu vou, eu levo todos os meus livros, e tem bem mais de 1000. Então, tudo no celular. E onde eu vou, eu levo o meu computador, está tudo lá, e todos os meus estudos estão no meu celular, e tudo isso facilita muito. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a tecnologia não é algo dispensável hoje, ela pode contribuir para você pessoalmente, pode contribuir para o crescimento e desenvolvimento da igreja, mas para o ensino dos jovens que dominam com muita facilidade toda essa tecnologia, não é? Mas, como disse, há problemas relacionados ao uso dessas tecnologias, e é nisso que nós vamos entrar, tá? Por exemplo, ficar nas redes sociais durante o culto ou lição da escola dominical não funciona, né? Isso é horrível, e tem gente que faz isso, certo? Então, aí, sem chance. Isso não funciona, isso não é bom, isso é um desrespeito não ao pregador e não à pessoa que está do lado, isso é um desrespeito a Deus. Nós estamos dizendo que aquela chamada, que aquela consulta ao celular é mais importante do que a palavra de Deus. Isso é bastante sério, né? Então,
sair, não entrar em redes sociais durante o culto ou lição de escola dominical. Ok. Agora, também, receber e enviar mensagens em momentos indevidos, nós não devemos, né? É totalmente equivocado, fora de lugar, não é lugar para receber e enviar mensagens. Só recebemos aí mensagem de Deus através da sua palavra e através do pregador. Igreja é um lugar de adoração, ok? Então, negativo. Isso aí não pode ser feito, não deve ser feito. Ok, nós também não devemos consultar. Quanta gente consulta o placar do jogo de futebol na hora do estudo da escola dominical, na hora do culto e assim por diante, tá? Nós precisamos de levar em conta todas essas. Isso, então, totalmente equivocado, totalmente errado, tá certo? Agora, deixa eu conversar com vocês um pouco sobre isso aí. A diferença de pessoas infantis e de crianças para adultos é a seguinte, é que as crianças precisam de tutores. Crianças precisam de tutores. Então, você precisa dizer para as crianças que horas que elas levantam, a que horas elas levantam, que horas elas comem, hora de tomar banho, hora de escovar os dentes, hora de estudar e todas essas coisas. Como é que eu sei que uma pessoa tornou-se adulta? É quando ela já interiorizou as regras. Não precisa que alguém de fora diga a ela o que ela deva fazer ou não deva fazer. Ela já interiorizou as regras. Então, eu conheço pessoas que têm 12 anos, 15 anos, que são adultas. Mas também eu conheço pessoas de 30, 40 anos que são crianças, que são infantis, e que precisam de alguém para ditar as regras, para dizer o que pode fazer e o que não pode fazer. Ok. Os adultos já não precisam mais de tutores. Eles já interiorizaram as suas regras, eles sabem o que fazer e sabem a hora de fazer. A pergunta, então, decorrente daí é: você é capaz de usar corretamente o celular na igreja, olhando aquelas normas que nós consideramos e observamos? Você já é adulto o suficiente para saber, para já ter interiorizado essas regras e, então, participar do culto e usando a tecnologia a seu favor, sem desrespeitar o pregador, sem desrespeitar a pessoa do seu lado e sem desrespeitar principalmente a Deus. Você já é adulto o suficiente para usar corretamente a tecnologia na igreja, sem prejuízo das pessoas e sem desrespeitar o nome de Deus? Bem, vamos buscar no Google mais uma passagem aí, a primeira passagem da primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, os versos 19 e 20. E o texto bíblico nos diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ok. Então, veja aí, ó. Porque nós somos templos do Espírito Santo. Porque temos sido comprados por um preço. Então, nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo. A pergunta é: como glorificar a Deus em nosso corpo? Como é que a gente faz isso? Bem, o que tem isso a ver com tecnologia? Vamos lá. Você cresce igualmente no conhecimento da palavra de Deus, como você cresce no conhecimento dos seus estudos na escola. Por exemplo, você entrou na escola em ensino fundamental, depois ensino médio, e depois você foi para a faculdade. E você desenvolveu muito em conhecimento. E você, do tempo que você está na igreja, você desenvolveu muito também no conhecimento da palavra de Deus,
na mesma medida que você desenvolveu no conhecimento dos seus estudos seculares. Então, a pergunta é, você assiste atentamente a um filme de 2 ou 3 horas, e depois você pode contar os principais pontos do filme. A pergunta é, você presta a mesma atenção na igreja? Você tem o prazer em ficar 2 horas na igreja, e depois que termina o culto, você sabe dizer sobre que assunto o pastor falou, que texto que o pastor usou e quais as aplicações disso na sua vida? Então, considera essas coisas. Isso é glorificar a Deus no corpo. Por exemplo, você não chega atrasado ao serviço, certo? Agora, você não chega atrasado quando vai viajar de avião. Agora, a pergunta, então, quando você vai para a igreja, você é pontual? Você cumpre os seus compromissos com a igreja com mais zelo do que os que você cumpre com o mundo? Então, você chega atrasado na igreja, você falta ao trabalho da igreja, é assim que eu glorifico a Deus no corpo. Enfim, você deve saber como glorificar a Deus no uso dos novos recursos da tecnologia. É assim que você vai desenvolvendo. Ou você vai virar assim um zumbi. Então vamos ver os perigos relacionados ao uso do celular, ao uso da tecnologia na igreja e na nossa vida como pessoas de modo geral. Tá? Por exemplo, 1 em cada 5 brasileiros admite usar o celular enquanto dirige. Tem aí essa charge aí, ó. Eu ainda não entendi direito o que aconteceu. Eu estava dirigindo e mexendo no celular. E quando dei por mim, estava aqui. Está aí ele no céu já, não é? Então, dirigir e usar celular, isso é um absurdo. E você pode me perguntar, isso é pecado? Sim, isso é pecado. Isso é um desrespeito à legislação. E leis são os melhores conselhos de um pai sábio para um filho amado, para que ele seja bem-sucedido. Então, a palavra de Deus é para nos ensinar sobre o que é melhor para nós. E o uso da tecnologia deve ser para o nosso bem, não para nos dominar. E se isso passar a nos dominar, então isso é ruim. Ok, eu quero falar com você rapidamente sobre uma palavrinha importante. A palavrinha é dopamina. Então, tecnologia na veia. Aí, veja aí, o que é dopamina? Tá? Dopamina é um neurotransmissor que regula o sistema de recompensa e ele produz prazer, produz alegria, mas ele também desenvolve vício. Esse neurotransmissor desenvolve também vício. Produz prazer, produz alegria e também desenvolve vício. É isso aí, a dopamina, né? Então, por que eu estou colocando aqui? Porque a dopamina age nas áreas que dão prazer. Por exemplo, alimento, sexo, amor, amizade, etc. Levando você a repetir isso constantemente, buscando satisfação. E isso pode levar ao vício. Tá? Por exemplo, olhe a próxima imagem e sinta a dopamina agindo aí em você. Percebe? Isso aí, então, a vontade que dá de comer um sanduíche é muito grande. Não é? O que vicia você tanto no sanduíche quanto no celular é a mesma substância chamada de dopamina. Isso torna você um viciado em tecnologia. Se isso acontecer, é problema. Aí você certamente precisará de ajuda. Ok, uma palavrinha nova aí. Nomofobia. O que é nomofobia? Nomofobia é o medo irracional de ficar
sem o celular, sem o seu telefone celular, ou de ser incapaz de usar o seu aparelho por algum motivo, como ausência de sinal, ou final da bateria, término da carga de bateria, coisa dessa natureza. Essa doença chama-se, então, nomofobia. Você já sofreu disso? Ficar desesperado porque não tem sinal de celular, ou então porque a bateria está acabando e você quer continuar falando? Pois bem, essa é uma doença, e isso é um indicativo dessa dependência de celular, desse vício de celular. A minha pergunta é: você conhece alguém assim, que é dependente de celular, que já se tornou assim viciado e que morre de medo de acabar a bateria ou de estar em um lugar onde não tem sinal? Pois é, o problema é grave. Tem muita piadinha no celular e que você deve fugir dessas piadinhas, desses memes de haters. Haters são essas pessoas que semeiam ódio, semeiam discordância. Então, fuja disso. Isso às vezes é engraçado, mas você deve fugir disso. Isso é ruim. Então, pessoas viciadas em celular, na verdade, precisam de ajuda. Nós precisamos de considerar isso. Só para você ter uma ideia de como funciona isso, a crise de abstinência da cocaína, a crise de abstinência, ela ocorre em 72 horas. É um longo período, 72 horas. E a crise de abstinência de celular já vem em 3 horas. Em 3 horas já vem a crise de abstinência de celular. Então, a crise de abstinência de celular é muito mais brava do que a crise de abstinência de cocaína. Vê aí? É grave. Tem pessoas que ficam viciadas, não dormem mais, e o tempo todo no celular, e quando dorme, dorme com o celular debaixo do travesseiro, e assim por diante. Não estou falando a nenhum de vocês, espero, né? E quando vão para a igreja também não conseguem desligar o celular, não conseguem usá-lo só para coisas corretas e coisas boas, tá? Vamos lá, então, ao nosso assunto. Já mostrei a seriedade do tema, agora vamos considerar a Bíblia, o celular e o culto a Deus. Como é que nós podemos usar tudo isso em nosso benefício? Só para você imaginar aí, nós temos mais de 5 bilhões de dispositivos aí em todo o mundo. Mais de 5 bilhões é muita coisa. Sem contar que há pessoas que ficam doentes com o celular. E agora, por exemplo, está sendo lançado o iPhone 12. Está sendo lançado o iPhone 12. Quem tem o 11 já não está satisfeito. Quer dizer, funciona bem, atende a todas as necessidades, mas ele tem que ter o 12. Então, isso é problema, né? Isso é um indicativo de vício, de dependência já de tecnologia. E você não pode ser dependente de nada neste mundo. Você tem que ser livre e fazer uso de todas as coisas que Deus criou para o seu benefício, para a glória de Deus. Então, o que, por um lado, é extremamente útil, por outro, pode ser um prejuízo ao culto a Deus, um prejuízo à pessoa. Conheço muita gente que já perdeu o emprego por causa de celular. Conheço muita gente que já perdeu relacionamentos por causa de celular. É muito útil o celular, mas é para usar para o bem. Aqui, as coisas são úteis assim. Por exemplo, água é muito útil. Mas se você tomar um barril cheio, você morre. Então, tudo tem que ter medida. O dinheiro é muito bom,
mas ele foi dado por Deus para servir ao homem. Quando o homem inverte o papel, ele deixa de usar o dinheiro para servi-lo e ele começa a servir ao dinheiro, começa a ser escravo das coisas materiais, ele passa a ser ruim. Então, o celular não é diferente. Celular é o demônio? Não, não é. Celular é uma coisa ótima, mas precisa ser bem usada. E, para tanto, você tem que ter Deus acima de todas as coisas. Deus é a única coisa importante para você. E, para tanto, você tem que ser adulto, já ter interiorizado as regras e só fazer aquilo que convém a você, fazer um uso satisfatório do celular. O celular é ótimo. Os cristãos têm levado a Bíblia para a igreja em seus celulares, seus smartphones. Então, veja aí essa igreja aí, todo mundo com seu smartphone acompanhando o culto, não é? Então, isso tem acontecido e isso é possível. Agora, é necessário reconhecer que pode prejudicar o culto, pode prejudicar a adoração. Vamos ver isso rapidinho. O celular prejudica o culto, e prejudica você, e prejudica a adoração quando ele se torna, primeiro, instrumento de ansiedade. A pessoa não consegue concentrar em nada, só está pensando quem respondeu a mensagem, quantos seguidores ela tem, quantas curtidas houve na sua foto, e ela não consegue mais concentrar em nada. O celular e as redes sociais e a tecnologia tornou-se para essa pessoa um instrumento de ansiedade muito grande. Então, aí é problema. Então, também, pessoas ficam inquietas, desassossegadas, esperando por novidade na caixa de entrada ou nas redes sociais. Isso é horrível, é uma indicação de que você ainda não é adulto, você não interiorizou as regras, você não está usando a tecnologia ao seu favor. Ok, o celular também é problemático quando ele é um instrumento de tentação. O que é que essa pessoa aí está vendo no celular? Né? E sabe-se lá. Então, depende do que você olha, para que você usa o celular. Faca de cozinha é muito útil para cortar carne, para cortar verdura e para o trabalho da cozinheira. Mas se você usá-la para se suicidar ou para matar alguém, é ruim. Então, é um instrumento de tentação aí. Tá? Então, quando o celular é para você um instrumento de tentação, é problema. E há pais que dão celulares para os meninos muito novos, eles ainda não têm maturidade, não são adultos, não interiorizaram as regras, e então eles começam a visitar páginas de pornografia e ficam viciados nisso. E há muitos jovens em todo o mundo viciados em pornografia por conta disso. Tá? Então, quando o celular é um instrumento de tentação, significa você deve tomar cuidado. Às vezes, irmãos, eu digo isso e porque já tenho quase 40 anos de ministério. Às vezes, um culto pode ser chato, de uma cor só, e pode ser engessado, não é? E o que acontece? Acontece exatamente assim, ó. Pessoas cochilando, pessoas dormindo, em todo lado aí, é isso que acontece, às vezes. E na palma da sua mão, você tem esse instrumentozinho aí tão interessante e tão desejado, não é? E aí você tem que escolher qual será a sua escolha. Aí você fala assim, olha, é melhor eu consultar o celular do que eu ficar dormindo na igreja. Não é, essa é uma frase totalmente equivocada. O melhor é você ficar acordado na igreja prestando atenção na palavra de Deus. Como as pessoas me perguntam, pastor, o que é melhor, pedir ou roubar? E eu digo, nenhuma coisa nem outra, o melhor é comprar.
Então, o que é melhor, usar o celular ou dormir? Nenhuma coisa nem outra. O melhor é prestar atenção no culto e acompanhar a mensagem e aprender da palavra de Deus. Qual é a sua escolha? Considera isso. Nesse sentido, às vezes você erra até com a Bíblia impressa aberta. Tem pessoas que não prestam atenção na mensagem no culto e elas ficam folheando a Bíblia o tempo todo. Tá? Então, quando o celular é um instrumento de pecado, e aí você deve evitar. Muita gente viciada em coisas erradas, viciada em pornografia por causa de celular. Isso facilitou muito com o advento do celular. Toma todo cuidado com isso. Se o celular é para você um instrumento de pecado, então você não é adulto ainda, você não cresceu ainda, você precisa de interiorizar as regras. E Deus não é a única coisa importante para você. Você tem que levar a sério. O celular é uma ótima coisa, a tecnologia é excelente, mas você tem que ser adulto para usar em seu benefício, para a glória do nome de Deus e para o desenvolvimento da igreja. É possível pecar utilizando um celular? Ora, claro que é, muito. Até dirigindo no carro lá, você abre o celular, vai falar ao celular, isso é pecado. E é pecado também usar para fins indevidos, imorais, e para transmitir fofocas e coisas que não edificam, não é? Então é pecado isso. Não precisamos lutar contra esses aparelhos. O que nós precisamos lutar, isso precisa de ficar muito claro, é contra o mau uso desses aparelhos, tá? Não é contra os aparelhos, não é contra a tecnologia. É por causa da tecnologia que eu estou dando curso no Nordeste. É por causa da tecnologia que eu estou lecionando em Anápolis. É por causa da tecnologia que eu dou aulas aqui. Eu tenho vários grupos de estudo. E por que razão? Porque eu posso fazer isso por meio da tecnologia. Torna fácil para todo mundo compreender e leva a minha palavra a milhares de pessoas no país. É por causa da tecnologia que eu pude criar uma página no Instagram chamada de Gotas de Sabedoria. Só você entrar lá, Pastor Arruda, PR Arruda, você vai encontrar lá Gotas de Sabedoria. Então, eu publico, e isso vai para os Estados Unidos, isso vai para a Índia, isso vai para a Inglaterra, isso vai para muitos países e muitos estados do nosso país, graças à tecnologia. Ela, portanto, é boa, ela não é ruim. Eu preciso controlar o uso dos aparelhos de tecnologia. Então, para resumir isso, e para não ficar uma coisa cansativa, eu quero falar só de 4 posturas que são essenciais para uma relação melhor entre o cristão, entre você, a Bíblia e o celular e o culto. Essas regras são bem boas, bem práticas e simples. Primeiro, mantenha o celular no modo silencioso quando entrar na igreja. O sábio de coração é chamado de prudente. Provérbios 16, 21. Mantenha o seu celular no modo silencioso lá na igreja. Tá? E isso é bom, é positivo, está aprovado. Segundo, desligue quaisquer avisos, avisos sonoros, vibração, avisos de redes sociais, de SMS, desligue tudo hora que você entrar na igreja. Tá? Isso é ótimo. Não são muitas regras, são poucas. Depois, use o celular apenas para ler a Bíblia ou então para acompanhar os cânticos. Só para esse fim, enquanto você estiver na igreja. Você pode usar a sua Bíblia no celular? Pode. Pode acompanhar o inário no celular? Pode também. Não tem problema. Mas é só isso que você pode fazer, ok? E assim ficamos combinados. Outra coisa, se você acha difícil controlar-se na igreja quanto ao uso da tecnologia, use uma Bíblia impressa. Então, faça assim, ó, uma Bíblia impressa, é ótimo.
e funciona, é muito boa. Então, use uma Bíblia impressa, se você acha que não pode se conter com relação ao uso do celular. Isso também é ótimo, excelente. Então, fala comigo, Senhor. Aí, Deus fala. Que jeito? Se você for lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, diz assim: não ultrapasseis o que está escrito. Escrito aí por impresso. Tá? Isso é importante. Ok. Eu sou a favor do uso da tecnologia para a glória de Deus. Eu sou a favor. Pois o coração do sábio procura e deve adquirir o conhecimento, como diz Provérbios 18, verso de número 15. E para terminar, se você gostou do sermão, coloca aí uma curtida aí. Isso é uma charge só para a nossa palestra não ser muito árida, tá bom? E, então, essas são as colocações que eu tinha para fazer para vocês, e eu espero tenham sido úteis para a vida de vocês.